O que é uma saúde integrada? Você veja bem que cada vez mais as pessoas buscam um estilo de vida saudável, motivada por diversas razões. Por exemplo, aumentar a expectativa de vida, cumprir uma recomendação médica, sentir-se bem consigo mesmas ou tornar-se mais atraente. Outras buscam isso por razões fisiológicas, religiosas e sociais. No entanto, a palavra de Deus nos incentiva a cuidar do corpo, principalmente devido à influência que a saúde física exerce sobre a vida espiritual, a fim de que a glória de Deus seja evidente em, em nossa existência. E como cristãos, devemos compreender a relação dos princípios de saúde com as dimensões física, mental, espiritual e moral. No livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, aqui na minha Bíblia, está escrito assim: portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Você entende? Então você veja bem, vamos ver aqui hoje as leis de Deus, que abrange mais do que os 10 mandamentos. Então as leis de Deus abrangem mais do que os 10 mandamentos. Você veja bem, a doença e o resultado da violação das leis de Deus, tanto as naturais como as espirituais, não valeria, não haveria a grande miséria que existe no mundo, caso os seres humanos tivessem desde o princípio vivido em harmonia com o plano do Criador. Há condições a ser observadas por todos que quiserem conservar a saúde. Todos devem aprender mais, ou seja, todos devem aprender quais são essas condições. Deus não se agrada com a ignorância quanto às suas leis, sejam elas naturais ou espirituais. Quanto às suas leis, né? Sejam elas naturais ou espirituais. Agora você veja bem, temos que ser o quê? Cooperadores de Deus para a restauração da saúde física, assim como da espiritual. Eu acabei de ler esse trecho do livro de Conselhos aos Pais e Professores e Estudantes. Então você veja bem que a diferença entre a prevenção e a cura não tem sido considerada suficientemente importante. Ensine aos povos que é melhor saber como manter-se bem do que como curar as enfermidades. Os nossos médicos devem ser sábios, educadores, advertindo a todos contra a condescendência própria, mostrando que a abstinência das coisas que Deus proibiu é o único modo de evitar a ruína do corpo e da mente. Está escrito lá no livro de Manuscritos 99, 1902. Então você veja bem, qual é o motivo de oração? Por que eu estou dando início aos 10 dias de oração e falando, da saúde integrada? Por que eu estou aqui buscando entender um pouquinho mais? Então você veja bem, clame pela ajuda do Espírito Santo para entender a importância da mensagem de saúde e o seu impacto na espiritualidade, especialmente nesses últimos dias que nós estamos vivendo. Escolha 5 amigos que precisam aceitar Jesus como Salvador e ore por eles. Ore por cada um deles, para que eles venham ter entendimento, que eles venham ter paz, que eles venham entender que o corpo é o templo do Espírito Santo. Deve-se colocar em prática
o que se conhece. Então, tudo aquilo que você conhece, você tem que colocar em prática. Muitos têm esperado que Deus os guardasse de doenças, tão somente pelo fato de haverem pedido que assim o fizesse. Deus, porém, não atendeu suas orações porque sua fé não foi aperfeiçoada pelas obras. Deus não opera um milagre para preservar de enfermidades ou que não tem nenhum cuidado consigo mesmo, mas estão o quê? Violando constantemente as leis da saúde e nenhum esforço fazem para evitar a doença. E quando fazemos tudo o que podemos para ter saúde, então podemos esperar que os resultados, os benefícios se sigam e podemos com fé pedir a Deus que abençoe os nossos esforços para preservar a saúde. Então você veja bem, eu me lembro que há muito tempo atrás, uma pessoa chegou e pediu para que eu orasse por ela. Ela estava lá com câncer de pulmão, tal, isso, aquilo. E eu fui orar. E de repente eu escutei uma voz falando ao meu intelecto. Pergunte para ela se ela ainda está fumando. E foi onde eu perguntei, sabe? Porque não tinha cheiro de cigarro, não tinha vestígio de cigarro. E eu perguntei para essa pessoa se ela estava fumando. E essa pessoa confessou, falou, eu fumo e tal. Aí eu estava explicando, né? Que a gente espera que Deus ele guarde a todos nós de doenças. Nós clamamos, nós buscamos, nós queremos a cura, mas não fazemos esforço nenhum. Eu falei, por exemplo, a senhora está pedindo para que faça uma oração de cura do câncer do pulmão, mas a senhora continua fumando. Então, para que Deus faça algo, eu tenho que estar de acordo com a sua palavra. Se eu sei que essa doença está me contaminando, me matando aos poucos, por que não parar com isso? E começar a fazer aquilo que Deus nos ensina. Deus ele não opera um milagre para preservar de enfermidades que não tem nenhum cuidado consigo mesmo. Então, se eu não me cuidar, como que Deus vai fazer um milagre em minha vida? Não tem como. Então deve-se colocar em prática o que se conhece. E hoje a senhora está conhecendo a palavra. Então põe em prática. Então você veja bem que ele responderá então a nossa oração, caso o seu nome possa ser assim glorificado. Mas compreendam todos que tem uma obra a realizar. Deus não opera de maneira miraculosa para preservar a saúde de pessoas que estão seguindo uma conduta certa para se tornarem doentes por sua falta de atenção para com as leis da saúde. No livro Medicina e Saúde, eu acabei de ler, e agora eu vou ler aqui manuscrito 3, capítulo 3, versículo 1897, que diz assim, o Criador do ser humano dispôs a maquinaria viva de nosso corpo. Toda função é maravilhosa e sabiamente desempenhada, e Deus se encarregou de manter essa máquina humana em saudável função, se o instrumento humano obedecer às suas leis e cooperar com ele. Cada lei que governa a maquinaria humana
deve ser considerada tão verdadeiramente divina em sua origem, seu caráter e importância como a palavra de Deus. Cada descuido, ação desatenta, qualquer abuso para com o maravilhoso mecanismo do Senhor por desconsiderar suas leis específicas na humana habitação, perdão, na humana habitação é uma violação da lei de Deus. Podemos contemplar e admirar a obra de Deus no mundo natural, nas habitação humana e a mais maravilhosa. Então você veja bem que cada lei que governa a maquinaria humana deve ser o que considerada tão verdadeiramente divina em sua origem, seu caráter e importância como a palavra de Deus. Então a palavra de Deus ela vem para nos ensinar. Por isso que eu já dei o início aqui. Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Se você tem um hábito de fumar, de beber e outras coisas mais, comece nesse momento a se livrar disso. Comece a ter uma vida saudável. Escolha 5 amigos ou familiares que ainda não conhecem Jesus. Ou se estão afastados da igreja, e diga-lhes que estão orando por eles, para que tenham saúde física, mental e espiritual. Praticar aquilo que nós conhecemos. Praticar aquilo que nós estamos conhecendo. Então, se está sendo bom para mim, por que não passar para as pessoas? É preciso estudar os princípios bíblicos de saúde, sabe? Em toda parte podem se encontrar os enfermos e os que vão como obreiro de Cristo. Em toda parte podem se encontrar os enfermos e os que vão como obreiros de Cristo devem ser verdadeiros reformadores de saúde, preparados para dar aos que estão enfermos os tratamentos simples que os aliviarão, e então orar por eles. Então você veja bem, para que eu possa falar da saúde, eu tenho que estar bem. Eu me lembro que há muito tempo atrás, eu fui no nutricionista, porque eu estava sobrepeso, e eu comecei a conversar com ela, e ela começou a dizer, olha, você vai comer dessa forma, você vai comer isso, você vai comer aquilo, e vamos ver se daqui 15 dias você retornando, a gente vai aferir o seu peso, ver como que está a sua saúde. E eu olhei para ela e falei assim, nossa, doutora, eu estou aqui observando, a senhora é nutricionista, mas eu estou observando que a senhora está muito cheinha, né? E acredito que ela entendeu o que eu quis dizer. Quando eu saí desse consultório, eu fiquei indagando a mim mesmo. Aí eu fiquei pensando, como que uma pessoa pode dizer para você fazer algo se ela não pratica o conhecimento dela? Mas ela está ganhando para passar a receita, para ensinar você os métodos, mas ela não pratica para ela mesma. Ou seja, como que eu posso vender o meu produto se eu não mostro realmente que o meu produto é eficaz? Então ali eu já não confiei muito, né, em fazer essa recomendação dela. Porque ela mostrou que ela não estava praticando. Mas isso é outra conversa, né? Então você veja bem que, como estou lendo aqui, ó,
Em todas partes podem se encontrar os enfermos e os que vão, como obreiros de Cristo, devem ser verdadeiros reformadores da saúde, preparados para dar aos que estão enfermos os tratamentos simples que os aliviarão, e então orar com eles. Assim eles abrirão a porta de entrada para a verdade. A prática desse trabalho será seguida por bons resultados. Nossas famílias guardadoras do sábado devem ter a mente cheia de benefícios, princípios de reforma de saúde e de outros aspectos da verdade, a fim de que, deixa eu virar a página aqui, a fim de que seja uma ajuda aos seus vizinhos, sejam missionários práticos, reúnam todo o conhecimento possível que ajude a combater as enfermidades. Isso pode ser feito pelos que são estudantes inteligentes. Livro de Medicina e Salvação, CPB 2007, página 320. Então você veja bem, eu acredito que você já está entendendo tudo. Então eu tenho que estar praticando, tenho que mostrar para as pessoas que eu estou tendo uma vida saudável através dos exercícios. Se eu tinha vício, já não tenho mais vícios. Você entende? Vou cortando, praticando, deixando Deus trabalhar em mim. Porque a palavra de Deus diz que o meu corpo é o templo do Espírito Santo. Por isso que a palavra vem dizendo que, portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus, para honrar a Deus. E Deus se agrada. E eu fico olhando, tem muitos pastores, né, da nossa denominação que estão muito sobrepeso. Quando se fazem, junta a panela, meu Deus, é só Deus a misericórdia. Então a gente vê que muitos vão falar de saúde, muitos vão falar sobre a reforma saúde na vida do cristão, mas não estão vivendo isso. Temos que estar atentos, meus queridos. E quando eu leio esses livros, eu tenho que colocar o que? Uma aplicação para a vida. Então, diversos programas, livros de saúde aconselham as pessoas a fazer mudanças no estilo de vida para reduzir os riscos de ficar doente e melhorar a saúde. No entanto, a mudança de hábitos não é um processo fácil. Os desafios da vida cotidiana e o poder das práticas de longo prazo dificultam a implementação das informações recebidas. Esse é um dos motivos pelos quais devemos integrar o tema dos princípios de saúde à nossa dependência diária do Senhor. Somente por meio dessa dependência teremos a força necessária para viver de acordo com o que sabemos e, mais importante ainda, para obedecer a esses princípios pelo motivo correto. Viver a glória de Deus. Amém? Então você veja bem que quando eu me alinho com a palavra de Deus, quando eu vou me aprofundando na palavra de Deus, automaticamente o Espírito Santo está livre para trabalhar na minha vida. Então, se você tem algum vício ainda, sabe, busque alguém espiritual para te ensinar como orar, como ler, como estudar. Estude junto com essa pessoa. E você que
que pratica todas essas coisas, e ajude essas pessoas. Porque é tão bom quando nós recebemos de Deus o dom para levar esse alívio para essas pessoas enfermas. Sabe, não é fácil você mudar os hábitos, mas os hábitos podem ser mudados. Agora, quando você tem o princípio não muda, não vende, não dá, é individual. Então, estude mais sobre a saúde. Dentro da Bíblia nós temos muita coisa boa sobre saúde, sobre essa reformação de saúde, para que a gente possa a viver com a qualidade melhor. Aí você pode dizer, mas hoje tudo é caro, eu não consigo ter uma alimentação correta como deveria ter. Me perdoe, meus queridos. Se eu e você se esforçar, Deus ele se agrada. E nós servimos um Deus que abre portas, um Deus que não desampara, um Deus que não deixa a sua criação, que não deixa aquele que o adora em vão. Amém? Então, eu acredito que eu e você, nessa manhã, nós vamos começar a compreender um pouquinho mais sobre essa reforma. Que Deus continue abençoando você, sua casa, toda a sua família. E lembre-se, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Fiquem com Deus e até a próxima.